היו ימים חמים, ימי בצורת. Olá, Shalom עליי Baruch Rabá, כסדר sou bem-vindo à Voz Israel, Marcos Silva, אדמה. no programa 523 da Voz Israel. Hoje, continuando na carta de Tiago, o Yaakov, hoje vamos abordar outro tema muito interessante, que eu tenho a certeza que você que vai assistir o programa não vai se arrepender. Vamos falar de algo que é muito mal interpretado, certamente um texto que tem uma influência tremenda da igreja romana, trabalhando para manter as pessoas no engano e enganando as pessoas pelo seu engano. E o tema de hoje é: a língua tem poder? Você já foi com certeza orientado sobre isso. Cuidado com a língua. E no meio cristão isso é muito utilizado para mais uma vez se esconder atrás de uma mentira, para manter as pessoas no engano. Se você quer saber que mentira é essa e por que isso está colocado na Bíblia dessa forma, você não deve deixar deste programa. Continua conosco, porque dentro de instantes estamos de volta com mais um programa Voz Israel, para mim e para você. אני שומע מישהו הולך תמיד איתי. Shalom Aleculã, Marcos Silva, programa 523 da Voz Israel, dando sequência à carta de Yaakov, que você cristão conhece como Tiago. E nós explicamos quando iniciamos essa carta porque surgiu esse nome Tiago, que não tem nada a ver, na verdade, com Yaakov, quando você se retrata ao texto original hebraico. Porque Yaakov é o nome traduzido de Jacó, e passou a ser Tiago aí nessa Bíblia cristã. E no programa passado nós já começamos a mostrar conceitos que, infelizmente, a igreja incutiu na cabeça das pessoas para confundir e enganar quem pode ser confundido e enganado. Porque esse é o trabalho, já disse você mais uma vez, do Eterno, para separar o seu povo. É uma prova, estamos numa prova. E você sabe, quem já fez prova, que prova é assim. São questões que as alternativas são muito parecidas uma com a outra. Só vai acertar quem realmente conhece, quem estudou bastante, quem se empenhou, quem se dedicou noite e dia buscando para não esquecer, para aprender e não apenas decorar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas estão nessas comunidades, seja cristã ou cristã, dizendo que é judeu messiânico, que eu já disse que não é verdade, não existe judeu messiânico. A maioria é tudo engano, é tudo mentira, é balela. São cristãos falando de cristãos e andando como cristãos. Nada mais do que isso. Essa é a grande verdade, que eu sei que quem milita nesses lugares não gosta, mas é verdade. É só prestar atenção ao rito, à liturgia deles, que eles fazem uma coisa cópia das igrejas evangélicas. Obviamente que, como já disse, nada nesse mundo se cria, apenas se copia. E cada um tem um jeito de copiar as coisas, dando um seu jeito. E isso faz parte, tem que ser assim. Estamos vivendo numa seleção. Você que é consciente, você que confia de verdade no Deus que é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E não existe outro, já dissemos que é. O próprio Tiago aí, que é um cristão, diz que Deus é um. Deus não é três, não é dois, como muitos aí defendem, ou milhares de deuses, como grande parte da sociedade humana no mundo todo, assim advoga, desde os tempos mais remotos. E você observou que essa fé com ou sem obras, se ela estiver longe, afastada da Torá verdadeira, da Torá autêntica, da Torá vivida 100%, como o Eterno assim determinou, não com ritos e liturgias, essa sua fé não vale nada para o Eterno. É óbvio que quem faz algo para alguém está trabalhando para o Eterno. E ninguém faz nada para o Eterno
que não seja recompensado, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele dá a César o que é de César e recebe o que é dele. Se você tem para dar, ele vai receber. É assim que funciona. Mas ele sabe do seu coração, sabe quais são suas intenções. Ninguém engana o Eterno. Pode enganar as pessoas e por um tempo. Muita gente hoje, muitos desses seres aí que se dizem gurus, profetas, bispos, iluminados, entendidos de Bíblia, de hebraico, de aramaico, de gematria, estão sendo revelados. Eles estão se mostrando. Não enxerga quem não quer e quem não pode enxergar. A maioria não quer enxergar. Com eles mesmo. Mas não engana o Eterno, não engana mesmo. Então a fé que o Eterno quer, a confiança, é aquela fé verdadeiramente pautada na obediência à sua instrução, conforme mostramos no programa passado. Se você não assistiu, recomendo que assista. Assista, dá uma olhadinha aí. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Talvez, se você puder me ajudar, veja o que aconteceu com o meu canal, porque o meu programa não está mais no YouTube, não aparece mais. Quando eu publicar um programa, assim, ele aparecia direto no YouTube. Hoje não aparece mais. Você tem que pesquisar a Voz de Israel Pérez Marcos Silva para poder aparecer o programa. Eu só posso acessar o programa quando eu vou no canal. Acessar seu canal, eu entro lá, aparece o programa. Que antes não era assim. E toda vez que aparecia os programas que estavam estreando no Shabat, que o Shabat acontece isso, o meu programa aparecia na estreia e continuava naquela fila, naquela sequência dos programas que estão sendo apresentados. Hoje não tem mais. Por quê? Eu acredito, toda vez que eu falo da Voz de Israel, já falei sobre isso, de repente pode até ser isso. Falar de Israel hoje não é dar ibope no país, como eu disse, antissemita e de terroristas, de pessoas que odeiam Israel, devido à fé cristã que acusou os judeus, nosso povo, de matar Deus. Como se Deus pudesse ser morto pelo homem, essa coisa ridícula, efêmera, que não passa de esterco e vai apodrecer para sempre. Isso não faz sentido nenhum. O povo tomou posse disso, porque Hollywood ajudou muito. Até hoje se faz filme da Paixão de Cristo. Quem assiste aquilo vai ficar com o coração partido ou não vai. E o inimigo trabalha no emocional das pessoas. Ele usa essa parte de emoções. As pessoas querem limitar o Eterno a um ser humano que sente, que fica tristinho. Não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito de Deus. Existe isso. É letra. Eu já expliquei acerca disso. Não faz sentido isso. Vai estudar, vai buscar o Eterno, que ele vai te mostrar por que isso está escrito. Mas as pessoas imaginam que Deus é um homem que olha para a sua fraqueza na sua carne. Esqueça isso. Esqueça isso. Siga a instrução, siga os passos de Yeshua Ben Yosef, que a igreja conhece por Jesus Cristo, porque assim trabalharam, transformando o nome de Yeshua para Jesus, de Jesus para Jesus, e que hoje é adorado como Deus. Mas observe as palavras de Yeshua, o Jesus Cristo na Bíblia, o seu procedimento, se é igual ao seu procedimento. Hoje nós vamos falar algo muito sério acerca disso, mostrando o que a igreja fez e tem implantado, tem incutido na mente das pessoas um conceito totalmente satânico, é demoníaco. Ele vem de raça satânica, claro, na permissão do Eterno, para enganar as pessoas, manter o engano. As pessoas se escondem atrás de um homem que virou Deus, que é seu advogado perante o Eterno. Obviamente que para os evangélicos, de modo geral, porque a maioria dos cristãos católicos, de alguma forma, e quem defende você, esse tipo de gente, é a mãe de Deus. A mãe de Deus, que já falei que tem centenas de nomes, o mesmo espírito de Semírios, aquela figura mitológica, ou mesmo verdadeira, esposa e mãe de Nimrod, mãe de Tamuz, que virou mãe de Deus, com o pai Nimrod e o filho Tamuz, que está a Trindade, que a Igreja Católica Romana, a partir do quarto século, trouxe à existência e que muita gente segue hoje, ainda de forma diferente. Uns dizem, não existe três deuses, é um Deus só. Mas só que ele apresenta em três modalidades. Sabelianismo, três modalidades. Ele está na forma de pai, porque eu sou pai e sou filho. E tem espírito, tem um espírito também. E sabemos, quem estudou a história da igreja sabe que para se considerar, dentro da Igreja Católica Romana mesmo,
a existência do Espírito Santo, que é uma cegueira tremenda das pessoas, não entendeu o que é o Espírito de Deus, que é santo, foi confusão para aceitar. Primeiro, unicista, depois veio, ele era agora 2, mas não, precisamos colocar um terceiro, então 3. Mas hoje tem pessoas que também já pensam, já advogaram por aí, você que também estuda sabe, que querem colocar a 4ª pessoa, que deve ser a pessoa mais importante de toda essa divindade, é a mãe de Deus. E mãe é mãe, né? Ou não? O que é que o mundo ocidental entende por mãe? Mãe é mãe. De onde você imagina que vem esse termo senhora? Por que a tua senhora? Que a nossa, minha não é, mas a tua senhora, que a pessoa diz a nossa, que é o cristão católico, tem nossas, que tem vários nomes, a da Paz, de Fátima, do Carmo, e por aí vai, Aparecida, tem vários nomes, para manter essa divindade numa mulher que eles criaram a partir de a Miriam, judia, uma romana Maria. Essa é a história. Então, você quer aprender sobre isso, quer buscar na verdade, é só buscar. Porque ele disse na sua palavra, se você buscar, se você me buscar, eu me deixarei achar. Aí quem busca, acha. Quem busca, acha. Quem está procurando doença, vai achar doença. Você está aí fazendo check-up e buscando isso, aquilo, outro, porque o Dr. Google orienta, tem tanta autoridade aí no YouTube mostrando coisas em que o leigo ignorante acredita que ele é verdade e segue aquele espaço. Busque, você vai achar. Busque. É só continuar buscando. Se você quer paz, busque paz. Quer amor, busque amor. Quer saúde, busque saúde. Não vai buscar doença. Mas as pessoas são ensinadas a isso. Veja que eu estou falando como médico. Como um ser que fui ungido e fui escolhido desde criança para trabalhar como médico. Que médico mesmo é ele. Eu apenas sou um servo dele. E todo médico que é médico não é médico. Está médico. Porque o médico de verdade só tem um. É o Rofê, Adonai, Elohim, melhor não. Aquele que cura, o verdadeiro. E começando a falar de hoje, propriamente falando, nós vamos iniciar hoje falando sobre essa história de a língua tem poder, porque as pessoas sabem disso. Eu nem ensinar ela que a língua tem poder, ou não tem? A língua tem poder. Palavras têm poder, não língua. As palavras que é só a língua que você pronuncia porque tem língua, elas também têm poder. Tanto para a bênção, como para a maldição. Quanto para a saúde, tanto para a saúde como para a morte, quanto para a dor, sofrimento. É você quem coloca no coração e bota para fora. Quando você faz a locução, você emite esse som, profetizando algo maligno, você vai receber o maligno. Você está plantando no maligno. Você está despertando demônios. Minha mãe dizia para mim, para não arrumar confusão com ninguém, que havia contendas de pessoas com discórdias, eu dizia para mim, meu filho, não desperte demônios. Não desperte demônios. Porque as pessoas estão cheias de demônios, os demônios estão aí fora. E você tem que falar. Por que a Bíblia manda você falar? Você pronunciar. Por quê? Deus é surdo? Deus precisa que você fale? Você gritar para ele? Não. É porque o mundo espiritual que está ao nosso redor precisa ouvir quem é você. Não seja um descrente secreto, um 007 da fé. Não. Mostre quem você crê. Demonstre isso. Não só fale, viva. Agora você tem que pronunciar, mostrar. Porque você pega as coisas para a terra, falar, ele tem que ouvir você falar. Ele lê seu pensamento. Tá? Ele sabe tudo o que você vai falar, ele já sabe. A Satã, os demônios não sabem. Se você não falar, ele não vai ouvir. Não vai entender. Eles vão jogar no seu caminho pedra para você tropeçar. Vai abrir buraco para você cair. Mas ele não sabe o que você está pensando. Agora, você falar. E como falei, eu vou começar o programa agora, propriamente dito, lendo a carta de Jacó, ou seja, Tiago, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Com ela, bendizemos Adonai, o Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas para a imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, irmãos. Não é correto
que as pessoas sejam dessa forma. De uma fonte não pode ser água doce e água amarga, pode. E a figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Veja que texto interessante, como eu acabei de falar. É um texto, sem nenhuma dúvida, usado de maneira totalmente equivocada, porque as pessoas, como eu tenho falado, costumo repetir, apenas leem letras e seguem as letras. Elas não têm conhecimento do que realmente o texto está dizendo, porque elas não pesquisam o original, não vão atrás do Eterno de verdades, com ele compromisso para absorver dele a verdade que está por detrás dessas palavras. Obviamente que um texto manipulado, trabalhado pela igreja, que foi incutido na cabeça das pessoas para dizer bobagem, balela acerca desse texto. Veja que Jacob está trazendo uma carta, começando falando que o homem, desde a criação, foi feito para dominar tudo. O ser humano, homem. Porque se tem um ser que domina tudo debaixo desse planeta, são os homens. Homens masculinos. Homens, estou falando seres humanos do sexo masculino, porque muitos hoje têm sexo masculino, mas não são homens, nós sabemos disso. Mas homem de verdade, macho, o macho alfa de verdade, que é macho todo, esse domina. Que são as pessoas, são os seres que fazem o mundo acontecer. E não há quem domine ele. Tubarão, dragão, o que tiver, o homem domina. Isso está ligado com a história da língua. Não domina? É claro que domina. É questão de ter no coração essa certeza, essa confiança de que você tem dentro de si o poder para manifestar a glória, a majestade e o poder que nasceu é dele, ou seja, de Adonai Elohim Melech Haolam, o Senhor do céu da terra, porque ele habita em tudo, em todos. Ele está em mim, está em você. Agora você o conhece, você dá vazão a ele ou dá vazão a outra parte que está dentro de você? Porque, como falei no programa passado, você que assistiu sabe que dentro de nós temos uma Etzi Tová, que é uma tendência, uma inclinação para fazer o que é bom, que é bem para o eterno, não para o mundo, obviamente. E o Etzi Hará, que é uma inclinação para o mal, tendendo para o mal e para a morte. Está dentro de nós. Nós temos dentro de nós o poder da vida e da morte. Por isso que o texto está dizendo, mesmo a boca, ela profetiza bênção e maldição. Ela amaldiçoa e abençoa. Aí as pessoas veem isso aí e vai ser orientada por um enganador, que também certamente está no engano, para enganar as pessoas, escondendo as pessoas atrás de um sangue que foi derramado numa cruz, que perdoa os seus pecados. Você não é capaz de andar em retidão, você não é capaz de andar em justiça, você não é capaz de obedecer à instrução do Eterno, a Torá verdadeira, não a Torá de homens, você não é capaz porque você é fraco, você é um ser humano. Não é isso. Nós vamos provar agora, nesse programa, que não tem nada a ver isso aí. Isso é uma invenção da igreja para manter as pessoas no engano, andando rumo a governo de Satã, andando segundo esse espírito e desvia as pessoas do caminho da Etzi Tová para a Etzi Hará. Deixa de andar fazendo o que é certo, correto, bom para o eterno, não para o mundo, não para o governo do mundo, não para a igreja religiosa nenhuma do mundo, nem religião nenhuma, mas para o eterno que está segundo a Torá. Adonai Elohim Melech Haolam. Esse sim, o Hashem, o que está acima de tudo, porque ele está em tudo. Ele não está no universo, o universo está nele. Ele é maior que tudo isso. Já falamos sobre isso no programa passado também. Então, o Jacob não está falando que você não vai falar essas coisas para as pessoas. Claro que vai falar. O que é que você? O que é que domina você? O que ele fala é certo, irmão, falar essas coisas? Isso está correto? Aí você fala. Ou não? Agora, você está errado em falar essas coisas? Não. Desde que você não guarde isso no seu coração, não faça isso, entendeu? Porque você deseja morar aquela pessoa. Você pode até, no momento de ira, porque a ira é normal, é natural no ser humano, você pode se irar, dizer alguma coisa no seu pensamento para você mesmo, mas não amaldiçoar a pessoa, porque a palavra maldito quer dizer aquele que está debaixo do mal, que está recebendo, sobre ele está o mal. Esse é o maldito. Essa é que é a verdade, está debaixo dessa inclinação. Ele é maldito. Ele confia no homem, ele confia nele mesmo. Daí a expressão de Jeremias, falando sobre isso. Maldito o homem que confia no homem.
lá em Jeremias 17. É só lembrar da palavra do Eterno. Maldito confia no homem. Não é só o homem que é o seu próximo, nele mesmo. Há pessoas assim que acham que elas podem tudo. Eu sou e eu sou. Não existe outro. A vaidade, a arrogância, a prepotência, ela está nas pessoas. Etc. Rara. Tendência e inclinação para o mal, acreditando que estão andando no caminho de vida, quando na verdade estão no caminho de morte, de destruição, do sofrimento. É isso que o texto está dizendo. Ele pergunta, pode da mesma fonte sair água salgada e água doce? Claro que pode. Claro que pode. Por que não? Por quê? Você fica, que loucura é essa? Claro que pode. Por quê? Simples. Para o Eterno, para o Criador, que é o Todo-Poderoso de verdade, esse é o Todo-Poderoso, não há outro, nunca houve. Tudo é possível. Como disse Yeshua, lá naquela história, os discípulos perguntarem, depois que ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele admirado disseram, mas chefe, mexe, então ninguém vai, tá todo mundo perdido, não vai nunca chegar lá. Ele disse, de verdade, para o homem é impossível, mas para o Eterno, se você está nele, tudo é possível. Então é claro que pode. Você nunca viu isso acontecer. A água doce e água amarga está ligado literalmente com a água física, a química. Não. Está falando da água que está no seu coração. São as palavras que estão no seu coração, porque a Bíblia fala que a boca fala. Não é a sua língua. A língua não fala. A língua é usada para que você pronuncie as palavras, mas ela não fala, você é quem fala. As palavras estão no seu coração, ela está na sua mente pelo seu coração. Você bota para fora o que está dentro de você. Eu ponho para fora o que está dentro de mim. Expressão. Eu já disse que a expressão é o que faz da vida no mundo material. Vai para o espiritual, que dá vida no mundo espiritual. Tanto para o bem como para o mal. O poder da língua é esse aí, de você falar. Porque a fala é nada mais nada menos do que sons que são interpretados em certa região de uma maneira, em outra região de outra maneira, e assim por diante. Por isso que existem vários dialetos, vários idiomas, e tudo é som. No Brasil tem essa linguagem de Libras, que é uma coisa que pouco se entende, e é uma expressão de movimentos que quem é treinado para entender. Mas é preciso se falar. Para o que você fala, tem poder. O que está jogado no ar, isso repercute, isso reverbera no cosmos, faz a coisa acontecer. Poder dessa palavra. Então, o Eterno trabalha assim. Quem é você, quem sou eu, dentro do Eterno, se não buscarmos de verdade e andarmos segundo a sua instrução? Que já falei e vou repetir mais uma vez, não tem nada a ver com 613 mandamentos extraídos do livro de Levítico e Devarim, por Maimônides, um médico, também médico, coincidentemente filósofo, lá na Espanha, no século XII, que compilou essas leis. E isso segue um homem, só colocando carga e julgo em cima das pessoas, complicando em vez de facilitar, ser objetivo, mas enchendo linguiça, porque a maioria disso aí enche linguiça, porque o Eterno, se você prestar atenção, Moshe não desceu lá da montanha do Sinaí, na África, lá no Egito, e o Egito fica na África, obviamente, com trocentas leis em 2 tábuas. Não. Ele desceu com 10 aseret, as 10 palavras que mandamento. E é isso que o Eterno quer de mim de você. Se você obedecer essas 10 palavras como ela é, segundo a instrução, você com certeza terá o coração limpo. Será uma pessoa que andará elevando o nome do Eterno, só entendendo, só verificando que só Ele é Criador, que só Ele é Deus, não existe outro. O Criador é o Senhor. De verdade, é o Baal de todos os Baais que o mundo criou. Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor, o seu Senhor. Você vai ensinar isso a seus filhos, na sua casa, na sua família, a quem lhe ouve, dá testemunho disso. Você vai, sem dúvida nenhuma, guardar, vai lembrar e vai guardar o Shabat. Chamou Vesahu. Guardar, lembrar e guardar o Shabat. Que o Shabat não é outra coisa
a não ser o presente maior que o Eterno nos deu, como ser excelso da sua criação. O Eterno fez o homem à sua imagem, para a sua semelhança. Para a sua semelhança. Não é a sua semelhança, para a sua semelhança. Nunca é igual a ele. Ninguém é igual ao Eterno. Só ele é um. Só ele é Deus. Só ele é digno da honra e da glória. Não existe outro. A majestade toda pertence a ele. Ele sim é que nos coroa com glória. Se assim andamos com a porque nós refletimos o seu caráter. Por isso somos um com ele, como Yeshua já disse várias vezes aqui na Bessorá, as Boas Novas, que o cristão conhece no Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. Eu e o Criador, o nosso Criador, o Senhor somos um, porque temos o mesmo pensamento. Ele é o nosso Senhor. E nós temos a mesma fé, a fé dele, a confiança dele, que pela sua confiança, sua palavra jogada, que reverberou e reverbera até hoje, em todo o cosmos, fazendo tudo, trazendo tudo à existência. Que o homem, finito como ele é, nessa compreensão física humana, jamais poderá conceber, se não se revestir desse Espírito, do Rua HaKodesh, que é o Espírito Eterno, que é separado, por isso é chamado de Espírito Santo. Se eu estou com ele, o meu Espírito também é santo, é separado. Eu não ando como o mundo anda, como o mundo não anda. Você não vai me ver no meio de mundanos. Não vai. Você é separado naturalmente pelo Eterno. Ele tirou você disso aí. As pessoas não querem mais nada com você. Mas mesmo assim ele respeita, ele considera, porque você dá testemunho que ele não tem. Ele não consegue fazer, mas entende. Mesmo não gostando, mesmo com inveja amarga, nós vamos ver agora, ainda nesse programa, encerrando o programa de hoje, mostrando o que acontece com as pessoas que têm inveja amarga. Porque é assim que acontece com as pessoas que nos odeiam. Mas no mesmo tempo, elas são impelidas, ainda que involuntariamente, a trabalhar para nós. É impressionante isso. É como disse o salmista lá no Salmos 92, que fala que os meus olhos viram o que acontece aos meus inimigos e meus ouvidos ouvem o que acontece com os malfeitores que se levantam contra mim. Eu digo isso que nós nunca vejamos isso para nenhum deles. Mas todas as pessoas que levantaram contra mim, o contra ungido do Eterno, se lascou e tem se lascado até hoje. Não porque vejamos isso, pelo contrário, tenho compaixão e fico triste quando acontece isso. Mas tem acontecido. Porque a palavra é verdadeira. Faça o que é certo diante do Eterno e veja se não é assim. Deixe quem quiser lhe odiar, deixe quem quiser lhe perseguir. Confie no Eterno. Você vai ver que a vitória é sua. Porque se ele é com você, quem poderá ser contra você? Quem e o que poderá ser contra você? Ninguém nem nada. Se você realmente confia no Eterno, não fala apenas, mas pratica. Agora, não se esqueça. Fale. Profetize. Porque você está profetizando para o reino espiritual, para que ele seja verdadeiro. Para que a sua profecia seja verdadeira no mundo material. Lembre disso. E para esse programa de hoje, nós vamos ler aqui, ainda no capítulo 3 dessa carta de Jacob, do verso 13 ao verso 16. Quem dentre vocês é sábio e tem entendimento? Eu demonstre mediante sua boa conduta por ações praticadas com a humildade procedente da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem ataquem a verdade com mentiras. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto. Ao contrário, ela é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Porque onde existe inveja e ambição egoísta, há discórdia e toda espécie de práticas indecentes. Fala, doutor, fala claro. Está claríssimo. As pessoas que andam segundo o coração do Eterno não têm no coração maldade contra ninguém. Mais uma vez, repito, você pode falar, você pode se irar, verbalizar algo naquele momento de raiva, de ira, porque faz parte da nossa natureza, isso é natural. Quem age diferente está agindo de maneira demagoga e hipócrita, tentando se esconder atrás da mentira. Veja só, pegando a mentira e jogando contra a verdade, querendo combater a verdade com mentiras. E eu quero provar isso agora, como eu falei no início do programa, que a igreja fez isso, trabalhando para manter as pessoas no engano
deturpando a palavra como ela realmente é. E eu vou ler agora um comentário de uma Bíblia cristã, que essa Bíblia cristã, obviamente, não poderia ser diferente, lá, capítulo 5, verso 48, Mateus. Vamos ler aqui para você esse comentário. A Bíblia fala aqui, em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa é a versão NVI da Bíblia Rei Comfort. Veja o comentário que o cara fez acerca disso. Algumas pessoas não acreditam que Jesus tenha tido a intenção de dizer, sejam perfeitos, neste versículo, já que isso implicaria dizer que as pessoas teriam de ser infalíveis sem defeito. Em lugar da palavra perfeitos, essas pessoas propõem que Jesus teria dito que fossem maduros. Portanto, se isso fosse verdade, Jesus diria, sejam maduros, como maduro é o Pai Celestial de vocês. Sejam maduros, como maduros é o Pai Celestial de vocês. No entanto, chamar Deus de maduro daria a entender que em algum momento ele teria sido imaturo. Tal ideia é avessa às Sagradas Escrituras. Afinal, Deus nunca muda. Ele sempre foi perfeito e jamais precisou amadurecer. Veja que coisa interessante. Quem olha assim, a princípio, o cara está falando o que está certo. Aí veja o que ele vai dizer agora. No Sermão do Monte, Jesus apresentou a lei perfeita de um Criador perfeito. A obra de Deus é perfeita. Seus caminhos são perfeitos. E sua lei é igualmente perfeita. E ele vai dizendo isso aqui e dizendo os textos, não está localizado isso na Bíblia. Jesus, então, chega ao ápice de sua exposição ao declarar o que a lei exige: perfeição de pensamento, palavras e ações. Ao exaltar a lei e fazê-la honorável, ele fez com que a retidão ficasse fora do alcance da humanidade pecadora. Dessa forma, Jesus, veja que coisa terrível, destruiu a vã esperança de que poderíamos alcançar a justiça diante de um Criador perfeito por intermédio de nossos próprios esforços, isto é, apenas pelas obras da lei. Em vez disso, devemos buscar a retidão de outra maneira, somente por intermédio da fé no Salvador, exatamente é Jesus Cristo. Ao tomar consciência das exigências da lei perfeita, é comum ouvirmos o pecador dizer, puxa vida, ninguém é perfeito. É para isso que a lei existe. Veja que texto, veja que comentário. O cara começa dizendo a verdade, depois ele começa a mesclar, na verdade, palavras para confundir e enganar as pessoas, dizendo que ninguém pode ser perfeito. Porque essa é a ideia que a igreja trouxe e todo mundo pensa nisso. É óbvio. Eu já disse uma vez à minha mãe acerca disso, comentando sobre a perfeição. Disse, minha mãe, a senhora jamais vai ver perfeição em mim ou em alguém, a senhora sendo imperfeita. O imperfeito jamais pode ver perfeição numa pessoa perfeita se ela é imperfeita, porque ela julga aquela pessoa por ela mesma. O ser humano tem essa tendência natural de julgar o outro por si mesmo. A perfeição aqui está ligada às palavras dele, desse comentarista aí. E ele começa a esconder, a dizer que é impossível para um homem, para um ser humano, ser perfeito diante do Eterno. Quando isso é mandatório na palavra do Eterno. Ele não pede, ele diz sede. Sede perfeitos. Sede perfeitos. É mandatório, imperativo. Não tentem, não busquem ser perfeito, porque é possível. Não para o mundo. Ninguém vai ver perfeição em mim ou em você se andamos corretamente diante do Eterno, se eles são imperfeitos. Eles não vão aceitar isso nunca. Porque aqui está falando da inveja amarga que está nos corações dessas pessoas. A inveja amarga, a ambição egoísta, tomada, cheia de discórdias e certamente repleta de todas as espécies de práticas indecentes. Porque é a indecência do ser humano, que ele quer se esconder da sua imoralidade, do seu desejo carnal, que é muito mais forte, que predomina nele, pela predominância da encerrará, sem inclinação para o mal, de permanecer praticando, dando prazer à sua carne, vivendo na carne como ser humano. Nós não somos humanos, estamos como humanos. A nossa origem não é humana. A nossa origem é espiritual. A nossa origem é celestial. Nós não somos daqui. Estamos aqui. Não somos daqui.
Essa aqui é a verdade. O próprio Yeshua disse isso lá em Yohanan, capítulo 18. Nós não somos da terra, somos espirituais. Nós somos formados no mundo de Beriá, a mente eterna, que passou para o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação ainda que mental, planejada, elaborada, e que passou a ser vista no plano de Asiá, que é o mundo que nós vivemos da realidade aparente, o mundo chamado de Olam Hazé, o mundo da dor, sofrimento e morte, porque nós passamos por esse experimento. Então, você tem que se livrar disso. Você tem que ser humilde, andar segundo a instrução do alto, não carnal, não demoníaca, terrena, porque a carne é tomada por demônios e sem dúvida nenhuma há pessoas possuídas por demônios. A solução aqui é que você ande segundo a instrução do Eterno. Busque, porque se buscá-lo você vai encontrá-lo. Cuidado com o que você tem ouvido, porque se esconde. Diz que ninguém pode dominar a língua. Que conversa? Claro que você pode dominar a língua. Quem domina a sua língua é seu coração e sua mente. O que você preenche seu coração e sua mente de coisa, como disse o Eterno pela boca de Yeshua, olha, se vocês crerem em mim, como dizem as Escrituras, como diz a palavra de verdade, não palavra de homens, de rabino, de bambino, de sábios, de iluminados, de profetas, essas coisas diabólicas, tomadas pelo engano, e te achando melhor que os outros. Esse tipo de ser humano, não segundo esse tipo de gente, mas andar segundo Yeshua, bem o verdadeiro, não o tabajara que está sendo aí pregado nessas comunidades, aí que se diz messiânica. Não esse aí, mas o verdadeiro. Rios de água viva fluirão do vosso interior. Não é que vai sair rio da sua boca de água. A água que sai é a palavra pura que se alimenta. É isso. É isso. Quer se limpar disso? Vou dar aqui um belo testemunho. Siga os passos de Yeshua fazendo o que eu tenho feito. Não dê chance, inclusive meu chefe em São Paulo na cirurgia. Nunca dê chance ao azar. Nunca dê chance ao azar. Não dê chance às coisas da carne. Como é que eu faço isso? Simples. Trabalhando para minha casa, andando da minha casa para o trabalho, estudando a palavra todos os dias, escrevendo livro sobre o Eterno e fazendo isso para você. Eu passo a semana todinha estudando cada capítulo do que eu vou fazer por semana. E chego aqui, só falo o que ele manda falar, porque eu planejo coisas e quando eu vou falar é outra coisa, porque ele que me usa para isso, para dizer a você o que você precisa ouvir. Eu apenas tenho um norte, mas ele vai me iluminando nas coisas. Eu li para minha mente dessas coisas do mundo. 25 anos sem ler jornal, eu não sei o que é rádio de carro, ainda tem rádio no mundo, assisto um outro rádio, nenhum rádio, notícia de ninguém, eu preciso saber de notícia de ninguém do mundo, para quê? O que é que o mundo tem para me dar? Nada. Televisão fora, 25 anos, longe disso. Revista do mundo, livro do mundo, não leio. Leio as coisas que interessam, que, como diz Jeremias, o profeta Yemahu. Quero trazer à minha memória apenas aquilo que me traz esperança, alegria e esperança. Não tem outra coisa a não ser viver no Eterno. Ando correndo, a minha atividade física, conversando com o Eterno, pensando nas coisas do Eterno, tendo compaixão das pessoas, porque esse mundo só me dá dor e sofrimento. Olhar para essa desigualdade que está aí, eu não posso fazer nada, porque eu não vou mudar isso. Você é que tem que mudar. Você tem o poder para isso. Porque eu não nasci em berço de ouro. Mas nasci em berço de ouro porque eu nasci, não sou daqui. Eu sou da Tzilute. Mas aqui no mundo carnal, eu nasci filho de oração. É questão de você querer. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou melhor no sentido de que vou atrás. Eu persigo o objetivo. E só termino quando termina a conquista do objetivo. É só questão de você decidir. Você é o que você diz que é. Use a boca, a língua. Quando tem língua, fale. E se não puder falar, demonstre as boas obras. Mais uma vez, terminando a Voz de Israel, hoje o programa 523. E como de sempre, vamos dar graças ao Eterno por esse privilégio. Vamos dar essa. Toda Rabá, Adonai, Eloheinu, Melech Olam. Avinu Malakenu, Avinu Sheba Shemai, Yotzei Hadam, Haelion, El Shaddai. Toda Rabá, Jerushua, Shammai. Muito obrigado, Senhor do Universo, Criador do céu e da terra, Criador do homem, Criador de Yeshua, da Mashiach de Israel. Toda Rabá, muito obrigado. Toda Rabá, Haelion, El Shaddai. Deus Altíssimo,
aquele que sustenta. Você que assistiu o programa, como de sempre, nosso Larbar, muito obrigado pela sua presença conosco no programa. Como de sempre, e desejo a você, como sempre tem dito, você tenha uma chave boa semana de mês, até a guarde, você possa entender essa palavra conforme a instrução de Deus, no espaço, deixou você vai dar testemunho. E você que comigo, estava perdido, que era eu, Rafael, entradas permanentes. Estou lembrando que vamos guardar o chapado que está chegando. Assim sendo, assim sendo, entra outra, até logo, e ela vai. Tchau. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.